Direito Empresarial 3, Unidade 1, Tema 1, Contexto Histórico. Bem-vindo, estudante! Nesta aula, você vai conhecer um breve contexto histórico da execução do crédito desde a Idade Antiga até os dias atuais. A ideia central dessa área de direito empresarial brasileiro, que é chamado de direito concursal, é trazer procedimentos para resolver a deficiência do crédito da atividade empresária. Assim, é importante conhecer a evolução histórica desses procedimentos para entender o porquê hoje a empresa é uma instituição social e econômica relevante. Então, vamos começar. Numa fase mais primitiva da evolução da humanidade, o devedor insolvente respondia com seu próprio corpo pelo pagamento de suas dívidas de forma essencialmente pessoal. A fase mais primitiva e sangrenta é denominada de direito quiritário e durou até aproximadamente 128 anos antes de Cristo. Em Roma, era comum o devedor insolvente responder por suas dívidas dispondo de sua honra, liberdade, corpo e vida. No entanto, a condenação do devedor, mesmo que lhe custasse a vida, não dava aos credores nenhum direito sobre os seus bens. Com a evolução legislativa de diversos países, o processo de satisfação de dívidas deixou de ser pessoal e passou a ser patrimonial, deixando de existir a possibilidade de sacrificar a vida do devedor, vendê-lo como escravo ou encarcerá-lo, surgindo o conceito de garantia das obrigações baseadas no patrimônio do devedor. Nesta época, criou-se o processo da bonorum venditio, ou venda dos bens, que, de acordo com este processo, os credores eram representados por um entre eles escolhido pelo pretor como um curator bonorum, guardião dos bens para venda. O curator bonorum promovia a venda dos bens do devedor e os distribuía entre os respectivos credores. Nesta ocasião, a execução passava a assumir um caráter coletivo e formava-se o conceito de massa falida. Foi criado também o processo da cessio bonorum, cessão de venda. Foi criada pela Lex Julia Bonorum por volta de 737 anos antes de Cristo, chamada Lei Júlia de Venda. Por ela, o devedor evitava a execução pessoal e a infâmia, ficando-lhe reservada certa parte de seus bens para atender-lhe as necessidades básicas. Na Idade Moderna e Contemporânea, a formação das grandes companhias mercantis trouxe uma situação em que, se alguma dessas companhias não conseguissem honrar seus compromissos, gerava imediatamente um caos econômico e insegurança no mercado local. Isso tornou comum a prática de quebra da banca do devedor. Por causa disso, surgiu a expressão bancarrota, que é um termo comum na doutrina jurídica de vários países, entre eles os Estados Unidos, França e Itália. No Brasil, a situação de falência de uma empresa foi tratada no Código Comercial, além de várias leis esparsas, como a Lei 1083 de 1860, sobre falência de bancos de circulação, o Decreto 917 de 1890, a Lei 2024 de 1908, seguida do Decreto 5.746 de 1929, que vigorou até 1945, quando então foi promulgado o Decreto-Lei 7.661 de 1945, nossa antiga Lei de Falência e Concordata. Com essas leis, o Estado tutelava o empresário, no entanto, esses instrumentos não eram flexíveis o suficiente a ponto de permitir que uma empresa superasse suas dificuldades e voltasse a operar normalmente. Na prática, as normas sobre a antiga falência e concordatas no Brasil funcionavam apenas para que a empresa se preparasse para uma situação de quebra.
Em 2005, foi promulgada a atual Lei 11.101, que é chamada de Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Esta lei é a base do direito concursal, sub-área do direito empresarial. E é essa lei que você vai conhecer e estudar neste semestre. O desafio desta lei foi e ainda é de criar instrumentos eficientes que permitam às empresas promoverem seu restabelecimento financeiro e econômico, objetivando diminuir o impacto social que o desemprego traz, evitando a desestruturação da economia nacional. A atividade de empresa foi reconhecida como uma instituição social, portanto necessária, importante para a economia e com função dentro da sociedade. Assim, atualmente, a atividade econômica organizada prevista no artigo 966 do Código Civil passa a ter caráter econômico e também caráter social. Esta aula trouxe breves informações sobre a história da execução do crédito para atividade de empresa até a promulgação da atual Lei de Recuperação de Empresas e Falência, a Lei 11.101 de 2005. Nesta aula, você também aprendeu sobre o entendimento atual da empresa, vista como uma atividade econômica organizada com importância econômica e social, sendo considerada imprescindível para o bom desenvolvimento de políticas públicas brasileiras. Estudante, lembre-se que no nosso ambiente virtual você também vai encontrar textos de leitura complementar e vídeos sobre o vocabulário jurídico para enriquecer e ampliar o seu conhecimento. Até a próxima aula e bons estudos!